O que é o tempo da angústia de Jacó? A frase "o tempo de angústia para Jacó" é uma citação de Jeremias 30 versículo 7 que diz: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia, há de ser livre dela. Nos versículos anteriores a Jeremias 30, vemos que o Senhor está falando ao profeta Jeremias sobre Judá e Israel, capítulo 30 versos 3 e 4. No versículo 3 o Senhor promete que em um dia no futuro ele traria Judá e Israel de volta para a terra que havia prometido aos seus antepassados. O versículo 5 descreve uma época de grande temor e tremor. O versículo 6 descreve este tempo de forma tal que retrata os homens sofrendo as dores do parto, novamente indicando um tempo de agonia. Entretanto, há esperança para Judá e Israel, pois embora esse seja chamado do tempo de angústia para Jacó, o Senhor promete que salvará Jacó, referindo-se a Judá e Israel, deste tempo de grande tribulação. Versículo 7. Em Jeremias 30 versículos 10 e 11 o Senhor diz: não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Além disso, o Senhor diz que irá destruir as nações que mantinham Judá e Israel em cativeiro e que nunca permitirá que Jacó seja completamente destruído. No entanto, deve-se destacar que o Senhor descreve este como um tempo de disciplina para o seu povo. Ele diz de Jacó: porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Jeremias 37 diz: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. O único período de tempo que se encaixa nessa descrição é o período da tribulação. Esse período é sem paralelo na história. Jesus descreveu a tribulação usando algumas das mesmas imagens que Jeremias. Em Mateus 24 versículos 6 a 8, ele declarou que o aparecimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos são o princípio das dores. Paulo também descreveu a tribulação como dores de parto. 1 Tessalonicenses 5 versículo 3 diz: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Este evento segue o arrebatamento e a remoção da igreja, assim como descritos no capítulo 4 versículos 13 ao 18. No capítulo 5 versículo 9 Paulo novamente enfatiza a ausência da igreja deste período de tempo, dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de que se fala aqui é o julgamento de Deus sobre o mundo incrédulo e a sua disciplina sobre Israel durante a tribulação. Essas dores de parto são descritas em detalhes em Apocalipse capítulo 6 ao 12. Parte do propósito da tribulação é trazer Israel de volta para o Senhor. Para aqueles que receberam a Cristo como Salvador do pecado, o tempo da angústia para Jacó é algo pelo qual devemos louvar ao Senhor, pois demonstra que Deus cumpre as suas promessas. Ele prometeu-nos a vida eterna através de Cristo, nosso Senhor, e prometeu terras, sementes e bênção a Abraão e seus descendentes físicos. No entanto, antes de cumprir essas promessas, ele amorosamente mas firmemente disciplinará a nação de Israel para que ela se volte a ele. Tenhamos em mente que a hora da nossa redenção está próxima, assim como a hora de Deus tratar com os habitantes do mundo e com Israel que vai prantear por Cristo quando ele vier em sua glória. Então Israel o glorificará como Rei e Messias.